Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo quero falar sobre a decisão da segunda turma do STF que concedeu ao ex-presidiário Lula o direito de ter acesso às mensagens roubadas da Lava Jato. Mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito neste canal. Se você não estiver, que você clique aí no botão inscrever-se, se inscreva no canal. Depois que você estiver inscrito, clique no sininho das notificações e em todas para que você seja notificado sobre todos os outros vídeos que eu venha a postar neste canal. Agora vamos então falar sobre a decisão da segunda turma do STF. A segunda turma do STF é formada pelos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski e o Cássio Nunes Marques. E pelos votos então de Cássio Nunes Marques, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Lewandowski, eles formaram maioria, tendo ali ficado vencido o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que votou contra o direito da defesa do ex-presidiário Lula ter acesso então às mensagens hackeadas. Mas enfim, o que está por trás desse julgamento? Eu não sei se vocês viram um vídeo do ministro Gilmar Mendes dizendo que o Lula deveria ter um julgamento justo. Segundo Gilmar Mendes, o Lula não teve um julgamento justo, apesar de ter sido julgado e condenado pela primeira turma da Justiça Federal lá do Paraná, lá de Curitiba. E depois, ambos os seus processos, em que ele já foi condenado, passaram também pelo crivo do TRF4, onde ali ele teve as suas condenações não só confirmadas, mas também até teve pena majorada. Mas o Gilmar Mendes acha que o Lula não teve um julgamento justo, porque parece que o Gilmar Mendes acha que um julgamento justo para o Lula tem que ser um julgamento onde ele seja absolvido. E a segunda turma, então, do STF deu direito ao acesso à defesa do ex-presidiário, às mensagens que foram roubadas de autoridades, no caso o juiz Sérgio Moro e os procuradores, então, da Lava Jato, à época. Eu não vou questionar aqui, entrar em detalhes aqui, os métodos que a Lava Jato estava utilizando na investigação dessas pessoas, mas o fato é que todos eles que foram condenados eram, sim, bandidos. Tanto é que foram devolvidos aos cofres públicos, os delatores devolveram, e inclusive empresários, grande parte deles, a maioria deles, os delatores, devolveram bilhões aos cofres públicos. E ninguém devolve dinheiro se não tiver roubado. Eu creio que se alguém for condenado injustamente e ele tem um dinheiro que foi ganho honestamente, jamais ele vai entregar esse dinheiro como se fosse uma devolução de algo que teria sido roubado. Então, para vocês verem que essa ideia do Gilmar Mendes de dizer que o Lula tem que ter um julgamento justo, isso é uma falácia, Isso é uma falácia de um militante que está ali usando a toga de ministro do STF. O Lewandowski é outro, que é um militante que, segundo consta, só é ministro do STF porque a mãe dele era amiga da ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Então diz que a mãe do Lewandowski era muito amiga da Marisa Letícia. E ela, então, disse a Marisa Letícia que ela tinha um filho brilhante, que era um jurista brilhante, que a Marisa Letícia dá uma olhadinha lá, ver se tinha como falar com o companheiro Lula, para que o filhinho dela fosse, então, indicado a ministro do STF. E foi o que aconteceu. Hoje o Lewandowski é ministro do STF porque a mãezinha dele era amiga da Marisa Letícia, que era, então, a esposa do ex-presidiário Lula da Silva. O Gilmar Mendes, todos conhecem o passado do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele critica o ex-juiz Sérgio Moro e os integrantes da Lava Jato, os procuradores ali, por eles conversarem entre si sobre a operação. Mas parece que o Gilmar Mendes se esquece das várias ligações
que ele fez para o Aécio Neves, quando o Aécio tinha lá vários processos no STF, inclusive na turma em que o Gilmar Mendes fazia parte, o Gilmar Mendes ia julgar e, inclusive, manteve um diálogo, digamos assim, cabuloso com o Aécio Neves naquela época. Tem também aquela ligação do Gilmar Mendes que ele fez para o Silval Barbosa, que era o governador de Mato Grosso, né, que acabou sendo preso depois, onde ali o Gilmar Mendes acha um absurdo a polícia ter entrado na casa do então governador e encontrou ali uma arma ilegal. Mas enfim, o fato é que o ex-governador Silval Barbosa era um corrupto, roubou o dinheiro da Copa do Mundo, das obras da Copa, né? E acabou sendo preso. E o Gilmar Mendes também mantinha diálogos cabulosos com o ex-governador. Mas o Gilmar Mendes, ele se acha que ele é o todo-poderoso lá do Supremo, e na verdade ele influencia alguns ministros lá mesmo, e ele acha que o Lula tem que ser absolvido, ou seja, tem que ser anulado esses processos que, segundo ele, teriam vícios, né? E tem que ser anulado esses processos para que o Lula saia livre, leve e solto. Apesar de que eu tenho certeza que o Lula, se um dia ele tiver os seus direitos políticos restabelecidos, ele jamais será candidato, porque ele sabe que ele não tem condições mais de ganhar uma eleição presidencial. Enfim, o que acarretaria, então, a anulação desses processos do ex-presidiário? Com certeza, os demais réus que estão nesse mesmo processo, ou até em processos semelhantes a este, na Operação Lava Jato, réus estes que foram julgados pelo mesmo juiz, na época o Sérgio Moro, e que tiveram suas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal, onde ali estavam aqueles mesmos procuradores, né, que denunciaram estes empresários e políticos corruptos. As suas defesas, seus advogados, com certeza entrariam com recursos para que também os seus processos fossem da mesma forma anulados. E nada mais justo. Por que anularia o processo de um e não anularia o processo dos demais, sendo que todos estão na mesma condição, foram julgados pelo mesmo juiz e foram então denunciados pelos mesmos procuradores que o Gilmar Mendes acha que agiram de forma ilegal. Então você imagina se anulasse esses processos. A consequência mais danosa que nós teríamos em relação a isso, a uma decisão como essa, seria que teria que se devolver, inclusive, os bilhões que foram recuperados aos cofres públicos, teria que ser devolvido para os bandidos. E, de repente, o Gilmar Mendes vai até pedir desculpas ali, né? Para o Léo Pinheiro, para o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht lá, né? De certo, o Gilmar Mendes vai devolver aqueles bilhões que foram recuperados aos cofres públicos. E o Gilmar Mendes deve, sim, querer pedir desculpas por eles terem sido injustiçados. Agora, imagina vocês aonde nós chegamos, quando a gente tinha aquele fio de esperança de que o Brasil poderia mudar e que pessoas poderosas, ricos, milionários, pudessem também frequentar as cadeias. Vem um Gilmar Mendes, e inclusive com outros ministros, inclusive o Cássio Nunes, né, acompanhou, vi alguns youtubers defendendo o Cássio Nunes, dizendo que ele não votou desse jeito, mas o fato é que o Cássio Nunes votou sim para que o ex-presidiário tivesse acesso às mensagens hackeadas. Quando eu cursei Direito, eu sou formado, eu sou bacharel em Direito. Quando eu cursei Direito, provas ilícitas não tinham valor jurídico nenhum. Mas a segunda turma deu apenas o direito de acesso a essas mensagens roubadas. Isso não quer dizer que elas seriam utilizadas como provas. Então, para que dar direito a eles a ter acesso se os advogados não poderiam usá-las? É lógico que a segunda turma tem sim o viés de tornar as provas ilícitas provas que possam ser, sim, aproveitadas no processo pela defesa do ex-presidiário. Então, o Zanin, que é um dos advogados do Lula,
está todo animado, achando que agora ele vai conseguir livrar o seu cliente. Fato é que Lula da Silva jamais será inocente. O STF pode sim até anular os seus processos por uma decisão política e não jurídica, mas Lula da Silva jamais será honesto. Eu não vou dizer que a consciência dele vai acusar isso, porque eu creio que um indivíduo como esse não tem consciência, porque ele mente tanto que ele próprio passa a acreditar nas próprias mentiras. Então um indivíduo como esse não tem consciência. Mas o fato é que Lula da Silva, perante a sociedade, jamais será um cidadão inocente, e eu tenho certeza que ele jamais se candidataria novamente para presidente, mesmo que o STF lhe desse esse direito, né, restabelecesse ali seus direitos eleitorais, seus direitos políticos, para que ele fosse candidato. Eu jamais, Lula da Silva, seria candidato, porque ele é corrupto, mas não é bobo. Ele sabe que jamais teria nenhuma chance de vencer uma eleição presidencial. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu peço a você que curta, compartilhe esse vídeo e que se inscreva no canal. E que vocês tenham todos um dia abençoado por Deus. Tchau!